Chegando devagar na pontinha dos pés, aterrissando para mais um momento único, exclusivo, individual e coletivo de histórias com Osho. Histórias únicas, livros vivos, repletos de emoção, de meditação e de um profundo amor, inexplicável amor por esse mestre. Boa noite, Abiru Sufi. Boa noite, Tá pensando Aminá, para Aminá Divya, tem que pensar para o, falar ainda. o Divya Aminá, novos nomes na parada, É, viva! viva o novo, viva a Co- mudança. Coisa boa, como sempre a gente abre, fica esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Eu tive que, tá complicado essas notificações do Facebook, eu tive que entrar no canal Divya 10 tracinho HCO, que é o novo nome, para começar a procurar, encontrei aqui. Entrei na Achou? página, entrei na página ali, tava vermelhinho no seu rosto, eu cliquei em cima. Fica vermelhinho ali Isso. no rosto, é só clicar e aí já entra na live. Vamos ver quem está aparecendo para nós. Dessa vez eu apareci rápido para Ó, mim, já tá nos entrando outros. pessoas aqui, já temos alguns. Ó, tá subindo Olha! rápido a audiência. Uhul! Boa noite, Kilma, querida madrinha do HCO. Jane Maria Hoffman, Boa noite, Jane. A Jane também seguido está assistindo aqui com a gente, já faz parte da Sanguinha. nossa Vamos, sanguinha. vamos começar a dar os recados enquanto as pessoas vão entrando. Sim, Primeiro, os já nossos agradecimentos, que a Dívia vai falar. É, agradecimentos especiais aos nossos queridos parceiros do HCO que estão semanalmente aqui, diariamente também ajudando a gente a fazer esse programa. Miguel Fine, que é um amor. Parita Marisa Rottenberg, amor do Abiro, é meu amor também, minha linda, minha amiga. E a nossa Catarina, querida, que faz as legendas das nossas entrevistas. agradecemos também a nossa fotógrafa. A nossa fotógrafa, Gisele Catarino, que cedeu gentilmente essa linda foto de céu estrelado, que é o motivo da nossa propaganda, nossos cartazes de divulgação. Aliás, esse céu estrelado é lá do Petar. Lá a gente tem um céu assim, muito estrelado, onde eu tenho a Hum, pousada. Rancho da Serra Petar. Temos, Momento, Merchan. continuando os agradecimentos, quem quiser conferir o trabalho da Gisele Catarino, tem o perfil gi.aroundtheworld, Isso que no Instagram. é o perfil de fotógrafa dela no Instagram. E eu também tenho um perfil novo no Instagram, que chama Mister Sufi, @mister.sufi, onde eu coloco Yes! músicas e alguns temas ali com imagens bonitas e tal. Tô uma brincadeira em cima do meu Sufi name. Meu novo lindo nome. Eu não- E também agradecemos os grupos Osho do Facebook que nos apoiam. Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias A Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe, e também a página que está a caminho de se tornar parte da nossa rede de transmissão, chama Caminho das Nuvens Brancas, foi criado pelo saudoso, querido mestre amigo Satibode, Swami Prem Satibode, hoje com a Má Prashanto, que possivelmente está nos assistindo aqui. Beijo, Prashanto. Beijo, Má. Também agradecemos a Sanguinha, que é um grupo de pessoas que está sempre nos assistindo já há muito tempo, que nos ajuda a divulgar.
E também Isso. aquelas pessoas que apoiam esse trabalho com doações, que nos ajudam a arcar com os custos das transmissões, das legendas, enfim, né? Hum. Então, muito obrigado àqueles que fazem doações para o HCO. A Dívia deixa a chave Pix nos comentários fixos. E um recado muito importante. É um recado sério agora. Isso a gente deixa sempre claro que nós não somos um canal oficial do Osho. Não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional. Somos um grupo de amigos que, por devoção, por amor, compartilha suas histórias, Histórias com hoje. histórias com Osho, Melhor melhor que Netflix, melhor que Flatnix, melhor que Netflix. gente. Até me engasguei. Ai, gente. Transformamos um recado sério em gargalhadas. Falando em gargalhadas, vamos chamar a nossa convidada? Ai, Rashnu, vem, querida, venha. Oi, queridos, tudo bem? Estamos aqui, estamos juntos nessa. Ah, bem, maravilha. Bem-vinda. Estamos muito Obrigada. felizes com a tua participação aqui. Como é que a gente Querida. começa sempre? A gente começa sempre querendo saber como é que o Osho entrou no seu coração, na sua vida. E o que aconteceu depois? Nossa, isso é muito profundo. Olha, gente, o Osho faz parte da minha vida e da minha transformação. E começou muito cedo, né? Na realidade, a minha busca espiritual, comecei na Umbanda, trabalhei 7 anos na Umbanda. Olha, E a minha mãe tinha tido, enfim, um parto difícil com a minha irmã, teve depressão pós-parto, e nossa vizinha, ela não dormia, nos levou numa sessão de Umbanda. Eu comecei a rodear, e opa, a minha mãe, Xangô, né? Incorporando Xangô, e a mãe dormiu a noite inteira sem remédio. A partir daí, eu comecei a frequentar, e depois fiquei trabalhando nos Cavaleiros de São Jorge, às vezes matava aula para ir lá. E foi muito importante. Tanto é que, na realidade, eu queria fazer um curso superior e não sabia bem o que, porque eu tinha que pagar minhas aulas, a minha faculdade. Eu recebi uma mensagem do Xangô. Xangô seria o São Jerônimo no sincretismo religioso da Umbanda, que eu precisaria fazer direito porque eu ia ser juiz e ajudar muita gente. olha, Fiz o curso, concurso, fiz o concurso fui fazer bem depois. Como que o Osho entrou? Na realidade, a minha mãe é que foi o veículo. uhum, A minha mãe é a juíza polonesa, casou com um alemão, casou-se com o inimigo, né? Saiu lá fugindo lá da guerra, veio imagina. para o Brasil. Eu sou Miriam, mas ela era Freiber. E foi eu sempre digo que eu nasci no meio para mediar o conflito, desde cedo, que não foi nada fácil. E ela trabalhava nas Casas Carvalho, ali na esquina. Bom, eu vou dizer aonde para não tomar tempo. No centro de Porto Alegre. E Ah, tinha um senhor bonito que ficava na frente, assim, ela era adolescente ainda, acho que já tinha 18 anos, já passou da adolescência, paquerando ela, só não se aproximava. E depois de muitos anos, ela encontrou essa pessoa e era o Lorgos, que depois teve o nome de Gotama, né? olha, PF Lorgos, um querido que eu chamo de meu pai espiritual, né? O Lorgos não se aproximava porque ele era desquitado, abre aspas, naquela época, desquitado era uma coisa complicada. é, Muitos anos depois, a mãe encontrou ele, tinha uma livraria que era dedicado ao Humberto Roden, um filósofo, e foi contratado por um empresário para ir para a Índia, né, fazer uma tradução, enfim, falava alemão, inglês. E lá ele conheceu o Osho, se apaixonou, já veio de laranja, de mala, de tudo, já era Gotama. chegou Ele já era chegando. o Gotama. Aí, na realidade, eu passava sempre a livraria dele, que era dedicada ao Humberto Roden, um filósofo, e inicialmente, né, e ele já estava fazendo traduções dos livros do Osho, do Rajneesh, na época, que não tinha nada em português, só que ele fazia polígrafos, na época dos polígrafos, imagina.
E aí eu achava incrível aquilo ali, estava escrito assim, como é, o Rajneesh, o mestre tântrico, enfim, e ele veio tão apaixonado que aquele entusiasmo dele assim despertou, e a leitura desses polígrafos, né, eu achei, puxa vida, é tudo que eu queria escutar, porque na época era uma correria, saía da prefeitura de manhã, saía correndo para a macrobiótica, encontrava a turma da década de 70, né, na macrobiótica, mastigando 55 mil vezes, não dava tempo. Ia para a justiça, não dava tempo, porque eu tinha que ir para a Justiça Federal, 2 empregos. Aí, de Ah, noitezinha, eu ia para o centro pegar o ônibus da Carris para ir para a PUC, que é longe, sabe, Porto Alegre, PUC, centro não era perto, só tinha Carris. Então, eu passava para a livraria, comprava os polígrafos dele, lia, eu acho que ele, simplesmente, eu acho que ele conseguiu, não sei se foi ele o primeiro que fez a tradução de um livro completo do Osho no Brasil. certo. Um parêntese só. Diz a lenda que ele foi o primeiro sannyasi brasileiro, e confere isso, é verdade? Acho que sim, eu vou te dizer, oh, não faz o cálculo, que eu me formei em 73, mas pode fazer, faz 50 anos. Em 73 eu passava na frente da livraria e ele já era o Gotama, né? Inicialmente, ele, antes eu tinha conhecido, como eu falei, como uma pessoa admiradora do Berto Roden, mas quando ele foi para a Índia já era o Gotama, isso era 1973. Então, mas era uma efervescência, Porto Alegre Paralelo 30, o pessoal, a garotada se reunia na macrobiótica, mastigando muito, e os nossos autores preferidos eram Castanheda, enfim, né, Krishnamurti, mas quando eu comecei a ler o Osho, eu gostei muito. Enfim, e ele depois, o primeiro livro que mais me tocou dele foi Harmonia Oculta, né, dos escritos do Heráclito. Aliás, harmonia é a minha palavra-chave, que não é necessariamente coerência. Mas, como uma boa libriana, harmonia é a palavra-chave no sentido de fazer um círculo que fecha, no sentido de você se entender melhor, independente do que aparentemente seja contraditório. Essa palavra, para mim, sempre foi carregada de significado. Então, eu comecei a ler muitos livros dele, já estavam surgindo vários, e a vida vai passando, e ela é muito rápida, Nossa Senhora. Eu sei que depois dos polígonos foram os livros, mas mais adiante, o que realmente mexeu comigo muito em relação a esse querido Osho foi a tecnologia das meditações dele. Ele criou uma tecnologia para o homem ocidental, que não está acostumado simplesmente a sentar e a respirar assim, porque a nossa cabeça está a mil, nossos pensamentos voam e tu não consegue ficar absolutamente relaxado naquele teu momento, aceitando o momento que passa, né? E, afinal, o Buda, né, que criou a Vipassana, a observação dos pensamentos, a respiração, e sempre ele dizia o que é o mais importante, né, que a única coisa permanente é a impermanência, e que esse momento, aliás, a nossa entrevista é a única coisa que interessa, que é o nosso momento, esse é o nosso momento. O que eu senti, assim, o que me beneficiou da tecnologia das meditações do Osho foi quando em 1987, tem que falar uma coisa antes de 87. Em 82, eu fiz concurso para magistratura. E a gente trabalha muito para caramba, nós, sábado, domingo, feriado. Chegou um momento que eu dormia com processo, de tanto processo que tinha, meu Deus do céu. E eu sempre digo que o juiz, foi em 82 que eu entrei na magistratura estadual, é o maior julgador de si mesmo. Porque como você vai julgar os outros, essa crítica, autocrítica, autoexigência é muito grande. Então a gente fica muito duro consigo mesmo, né? Então, inclusive um colega uma ocasião me falou: puxa, Verinha, você não tem um advogado interno, é só o juiz e o promotor. É só o juiz e o promotor. Parece que tem um dedinho assim na frente, não, nada menos que a perfeição. Bom, mas isso, né, a Mina Dívia, isso já acompanha nós mulheres, a gente tem que ser perfeita em tudo que faz, isso é terrível, né? Fora isso, né? Fora já o que já acontece, né? Já acontece na verdade, né? Na Na nossa realidade, vida, né? nessa vida. A profissão de juiz
fantástico, aposentada agora, mas a juíza, o personagem, a juíza, é muito forte, né? E quando a gente entrou, enfim, a corregedoria dizia assim, que as mulheres, para as mulheres, que os homens não disseram isso para eles, que a gente não podia usar a calça comprida para não provocar pensamentos libidinosos nas partes, que eu não poderia namorar, nós mulheres, advogado da comarca, e que o mais difícil agora, mais terrível, e que era mais importante parecer do que ser. Bom, na ocasião, eu não deixava meu companheiro me beijar na frente do tribunal. Me tornei uma senhora alemã, com as roupinhas por aqui, a saia mais embaixo. Eu sou alegre, sou expansiva, mas eu, de certa forma, me adaptei para. Afinal, também estava no estágio probatório, né? Tem tudo isso, tem mais isso também. Numa rigidez que não era o meu feitio, não é? Então, na real, chegou em 87, eu tive um boom, estourei, tive um estresse, fiquei 6 meses fora da área de cobertura temporariamente desligada, né? Porque a depressão, dizem que é muito próxima da iluminação. Não foi dessa vez que eu me iluminei. Será? Não foi dessa, mas na realidade a gente parece que é um oceano que não tem praia. E, claro, fiz tratamento e tudo mais, e na ocasião eu tive uma indicação que já estava melhor, mas ainda tomando remédios muito fortes, de um curso que o Satibod ia dar em Porto Alegre, daquele querido, né, que faleceu a recém. E é método Feldenkrais, parece. Feldenkrais. Isso. Aham. Menina, e quando eu fui me dar conta, o meu corpo não estava obedecendo, claro, pela medicação forte, agora está tudo mais moderno, mas na época, né, isso em 87, ainda os remédios eram muito fortes, eu não conseguia levantar a perna direitinho, mas que coisa mais chata, não é possível, eu sei que aquele dia eu peguei todos os remédios, botei no banheiro e puxei a descarga. Claro, não dormi a noite inteira, mas aí o médico disse: não, não pode fazer isso, tem que ser mais devagar, tá legal. E, cara, em muito tempo ainda levei os remedinhos junto e tudo. Mas a meditação dinâmica, querido, essa tecnologia que o Osho Amado inventou foi fantástica, porque nessa ocasião eu comecei, através do Sati, a fazer grupos com ele, que ele vinha de Brasília todos os meses, em seguida com a Prashanto também junto. E nessa ocasião, eu consegui dormir praticamente sem remédio, né? Porque essa tecnologia é tão incrível que primeiro você dança, respira muito, para depois ficar quietinha. E isso me fez um bem danado, né? Não tem preço, viu, querido Oxó? Beijão para você. Então, não só essa, como outras, né? Que é a meditação Kundalini, o Chakra Breathing. Então, eu comecei a entrar mais fundo na prática do Osho, que até então eu lia muito Osho, ajudou pra caramba, gostei bastante, mas eu não tinha pedido sanhas ainda, mas me ajudou na prática. Em 90, a Samvara, eu comecei a receber terapeutas na minha casa, né, que iam dar grupos em Porto Alegre, e numa dessas a Samvara veio. Samvara, uma querida que trouxe o renascimento para o Brasil, aquela técnica de respiração haitiana, Maravilhosa. que é maravilhosa. E nessa ocasião eu pedi meus sanes, né? Mas aí, como é que eu ia fazer sanes com magistratura? Eu não podia, se viesse o nome, eu já estava pensando antes do nome chegar, né? E quando o nome chegou, Rashno, Prem Rashno, de putz grila, olha só, Rashno, é coisa tão esquisita de pronunciar. O Prem quer dizer amor e Rashno é verdade. Só que tem que pôr Verdade. amor na minha verdade. O meu nome de batismo é Vera, que também é verdade. Verdade, a Vera. E na época a gente escrevia, a gente não escolhia, mandava uma foto, eles que mandavam o nome. E aí eu me lembro que eu conversei com a Samvara, e eu disse, vai, como é que eu vou usar esse meu nome Rashno? Aí disse, vamos primeiro, ela ia fazer um grupo de meditação de 14 dias em silêncio, imagina eu que gosto tanto de falar, 14 dias em silêncio, é como se fosse um mosteiro zen, né?
e eu pude entender o significado do meu nome. Aí foi fácil de lidar, no sentido assim, de que é uma expressão da minha verdade, mas na minha vida profissional eu não preciso estar expondo o racho, a não ser que eu queira, né? E aí, então, essa convivência com as meditações na parte da prática é que profundamente ajudaram a encontrar harmonia realmente física e psíquica com a tecnologia do Osho, nessa ocasião, 87. Bom, 90, então, eu pedi o Sanders, veio o nome, foi toda uma adaptação nesse sentido, mas o mais incrível é que uma vez, nunca me esqueço, teve uma festa. Aí um desembargador o pessoal sabia que eu ia para a Índia, eu fui lá em 94, a primeira vez, fui 11 vezes para a Índia, para o resort do Osho, e ele chegou perto de mim e disse, doutora Vera, eu também faço meditação. Puxa, achei tão estranho, na realidade ele falava baixinho, porque não queria que os outros entendessem que ele estava fazendo meditação. Não tem nada errado de fazer meditação, mas claro, é toda aquela questão do que os outros vão pensar, como é que eu faço, entende? Mas eu entendi o que ele dizia, e então me lembro que tanto eu quanto o Eladio, um outro colega, o pessoal achava estranho que a gente descia correndo uma vara criminal ao meio-dia em Porto Alegre, lá do lado do tribunal, e ia fazer yoga no Cosmé, lá na Rua da Praia. Também ninguém entendia muito, porque os dois correndo, eu e esse meu querido amigo que já morreu, lá embaixo, na Rua da Praia, fazer yoga. Mas, enfim, o que de prático trouxe o Osho foi a tecnologia das suas meditações, da sua prática profunda. E o Sati continuou dando grupos, enfim, né? Eu continuei assistindo e praticando mais. Então, na realidade, quando eu cheguei ao resort do Osho, em 94, já não estava, né? A primeira coisa que me dizia é que eu tinha que parar de julgar. Mas, pô, parar de julgar, mas é o que eu fazia a vida inteira, o dia inteiro, nessa minha profissão. Como é que é parar de julgar? Na realidade, é parar de julgar a mim mesmo, né? Evidentemente, é parar de respirar fundo e entender que eu não preciso ficar me julgando o tempo inteiro. E quando tu olha uma pessoa, isso é muito importante, foi muito bom na minha vida toda profissional também, né? Você tem que estar olhando de uma maneira como se fosse o ponto morto do carro. Você tem que estar sentindo essa pessoa, sentindo o que ela está te transmitindo, sem julgamento prévio. Mas a gente tem a mania, né? Se veste assim, é de tal lugar, é isso, é aquilo, puxa uma gavetinha do que acha que aquela pessoa é. E ela não é isso, é muito mais, é outras coisas, né? Então, essa coisa de parar de julgar não foi uma coisa muito fácil para mim, mas aprendi. E depois disso, eu também continuei indo no Osho Resort, e em 1997, né, que eu fui para lá, eu fui quando eu decidi que eu ia me aposentar, né? Lá no Osho também, lá no resort. Porque estava na hora de fazer outras coisas, por uma série de razões, né? E também não foi uma coisa fácil, porque esse Imagina. personagem, a juíza, ela me deu. Já quis brigar com ela, já mandei ela embora, agora eu entrei numa mediação de conflitos, estamos numa boa, né? Ela me Ótimo. ajudou, Que claro, bom. não expulsei a juíza, pensei em fazer isso, porque ela me ajudou pra caramba. Claro. Claro, porque E ela fez coisa pra caramba, muita coisa exato, boa. fundamentalmente o trabalho que tomou conta da minha vida, que eu sou autora inicial, né, das penas alternativas, de criar uma metodologia para que elas funcionem, e em especial a prestação de serviço à comunidade, que não tinha, veio no Código de 84, e as pessoas aplicavam o juízo e não tinha como controlar. Então, o meu segundo companheiro, aprendi com ele a fazer projeto e ele foi meu orientador no projeto que criou a primeira estrutura para acompanhar as penas alternativas no país, né? Por isso que depois eu fui parar em Brasília, onde eu fiquei 20 anos. Mas caiu uma ficha interessante, não faz muito tempo, uma meditação, que eu já terminei a minha prestação de serviço à comunidade. Deu. Provavelmente foi uma pena que eu me impus, mas pelo menos não foi encarceramento. Mas, Ah,
Eu terminei a prestação de serviço, né? Agora convém ver o resultado fantástico. Tem mais de 1 milhão de pessoas trabalhando no país, ou já que já receberam, tem mais do que gente presa. Foi um trabalho que tomou conta da minha vida. Mas essa figura, tudo que eu estava falando, por causa da juíza, né? Então, eu não posso expulsar a juíza e mandar ela embora para o resto da vida. Ela é um personagem, ela não é eu. Ela não corresponde à minha realidade interior. Eu sempre fui procurando o que, que tem de mais delicado dentro de mim, né? O que tem mais assim a ver com a minha consciência, que é o que mais o que tem a ver com a minha realidade interior, com aquela paz que eu sei que existe, que eu já experimentei em alguns momentos da minha vida, que é o que a gente procura tanto, né? E que na meditação te leva a encontrar, né? Quer dizer, o contato com a tua delicadeza interior, né? Então, na realidade, eu posso entender esse personagem, entender que ela não sou eu não preciso levar ela para casa. Mas eu me aposentei e levei ela junto. Muitos colegas faziam isso. Então, leva para a sua vida. Mas eu não sei se dá tempo, mas eu vou contar. Eu acho Conta. que vai dar. Posso contar? Tem Dá. bastante tempo ainda. Bom, Tem bastante. eu saquei, não é um verbo mais bonitinho, mas eu entendi que eu tinha levado a minha juíza para casa, mesmo aposentada, quando num dos cursos que eu fiz no Osho Resort de arte-terapia com a Mira, professora maravilhosa, uma japonesa que faleceu, a gente pintava, seriam várias etapas, trabalhando todo o interior. E o Osho pediu que ela criasse uma arte, colocasse na arte a meditação. E aí eu me lembro assim que tinha gente do mundo inteiro, tinha muita gente, e tinha uma chinesa, eu sei querer tropecei na tinta amarela dela que esparramou tudo, mas não estragou o quadro dela. Aí eu chamei uma pessoa, limpou e tudo bem. No outro dia, a Mira sempre fazia uma reunião assim de umas 80 pessoas, gente, todo mundo, a gente pintava no chão. Eu já pintava numa mesa que meu joelho já andava incomodando na época. É, é, e ela perguntou, a Mira, muito bem, alguém tem alguma coisa a falar? Eu disse, eu não falei nada. A chinesa levantou e disse, eu tenho. Ela perguntou o que que é. Ah, onde estava pintando esse assim, passou a pessoa e derrubou a tinta amarela e tudo. E quem foi? A juíza. Eu estava 21 dias do curso, eu já estava mais de 15 dias, todo mundo me chamando de racho no Osho Resort, e ela me chamou a juíza. Eu digo, mas que coisa! Puxa vida, significa que eu estou demonstrando essa juíza, né? Ela está tão incorporada na minha vida e ela é um personagem, não sou eu, por isso que ela me chamou de juíza. Aí a Mira pediu para mim ficar cara a cara, eu queria pegar no pescoço da chinesa, né? Assim, mas que coisa, da frente de todo mundo, ela vai dizer. Aí, mas eu pedi desculpa, ela disse, eu não acredito, disse a chinesa. Aí a Mira, a sua sabedoria, disse assim, Rashno, olha para isso, olha para isso. Eu digo, bah, mas olha só, então quer dizer que eu estou expressando a juíza, embora eu saiba que o personagem já está incorporado em mim ainda, eu já aposentada já há algum tempo, aí, bom, eu sei que depois disso a gente ficou amiga, eu chorei quando ela foi embora, ela me ajudou pra caramba a entender o quanto esse personagem tomou conta da minha vida por um período muito grande, né? Quer dizer, nem sei quanto tempo, mas foi por um período até ter consciência que realmente era um personagem. Bom, isso foi uma das coisas que me mexeu bastante para entender o que eu estou procurando, né? O que eu quero, né? Eu quero continuar, eu quero ser só Rashno, eu quero ser só Vera Miller, Vera Regina Miller, que é o nome Sânias é Rashno, e esse papel eu já vivi, né? Mas eu não preciso expulsar ela, como eu acabei de dizer, eu fiz uma mediação com a juíza, porque ela me ajudou nesse estado de pena alternativa e tudo mais, e de vez em quando até eu posso precisar dela. Então a gente está numa boa. Bom, tem um outro episódio que eu gostaria de relatar que anos depois, bom,
Quando a gente tem uma depressão, ou quando a gente tem um AVC, não é uma coisa só. São vários fatores que entram naquele composto que leva a gente a explodir de uma determinada maneira. Sim. E uma das vezes, exatamente há 11 anos atrás, 2013, na Índia, dentro do resort do Osho, da Guest House, eu tive um AVC. A sorte, também não era meu momento, né, que na rua do resort tem 4 hospitais. E eu tinha marcado com uma psiquiatra, Saniase, querida, de tomar café da manhã, não fui. Eu estava dias me sentindo muito tonta, e, claro, eu tinha feito 21 dias de pulsation, que é o trabalho de chakras com a respiração do renascimento. E mexi na caixa preta, um monte de coisa, mas não foi só isso. Eu acho que, aliás, essa respiração me ajudou muito, porque eu quase morri. Eu tive um AVC hemorrágico no tálamo, que tem 3 situações: a pessoa morre ou fica com sequela grave, né? Ou tem que operar. Não fiz nada disso. O meu organismo absorveu, acho que a respiração ajudou. Então, ela foi me procurar, não fui tomar café, perguntou lá embaixo, disseram, olha, ela faz 24 horas que não sai do quarto. Aí ela subiu, eu não me lembro, bateu na porta, disse que eu abri a porta e, puf, desmaiei. A pessoa que tem AVC não sabe onde é que está, enfim, e ela perguntou, ela viu que estava a situação assim, foi buscar recurso, eu já me acordei dentro de um tubo e depois no quarto. Né? Já tinha alguém, porque era na rua do resort, já tinha alguém me dando plano sacral aqui, porque era na rua do resort, coisa boa. Tinha um lá também dando essa parte que eu acredito que funciona muito. Então, assim, eu estava dentro do resort, estava em processo desse trabalho e tive algo que eu nunca imaginei que pudesse ter, mas acontece, e é bom avaliar, né, por que a gente chega nessas situações limites de extremo estresse, ou o organismo não está aguentando e você não se dá conta, né? O acúmulo de emoções, de situações e enfim, né, de peso que tu possa ter a respeito da tua vida, de como é que tu está lidando com isso tudo, enfim, são várias causas. Mas serviu para baixar uma série, para cair várias fichas, né, da minha história, da minha vida, né? A única coisa que eu precisava voltar acompanhada, enfim, o meu médico querido aqui de Porto Alegre, o Matias Kronfeld, então mandou o Pedrinho, o Pedro, médico, me buscar no hospital da Índia, né? Porque a médica, fiquei 48 dias no hospital, vendo tudo quanto é filme indiano, das antigas, das modernas, tem até meus atores preferidos que eu gosto, e os filmes antigos indianos são maravilhosos, né? Assisti. Olha, eu Oh, tive um cuidado excelente, fiquei 48 dias no hospital, né? Comendo comida indiana sem pimenta. E às 6 da tarde passava uma senhorinha assim, com cara de mãe, mais gordinha, trazendo um copo, né, de leite de búfala, morno. ah, cadê a foto do médico? Tem a foto do médico Aí eu aí? tenho a fato médico. Aqui já tem a fato médico, que esse é o Aí, Pedrinho. ó. O Pedrinho, eu estou aí com o curativo, porque um dia antes de vir embora, o Pedrinho já tinha chegado na Índia, e eu tropecei no degrau, eu levei 7 pontos aqui não Não é nem apareceu, possível. né? Acho que tanto que eu pedi para a médica indiana cuidar, porque era no meu rostinho, não podia deixar muita Ah, marca, né? E, da não. realidade, o Pedro foi maravilhoso, ele foi me buscar, a gente voltou junto, né? E ele é médico também, então isso foi extremamente importante, assim. Sim. É, 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 um hospital que eu estava dizendo que tinha essas queridas que traziam leitinho no fim do dia, me davam um banho, que eu tinha muita tontura, e tem as nurses, que então são as enfermeiras que te trazem a medicação. Eu fui muito bem atendida. Bom, a única coisa que eu fiquei quase 30 dias sem ir aos pés, né? Eu acho que o sistema nervoso, eu vi a morte de perto. Quando o Pedrinho chegou, eu comecei a ficar bem, né? Aí o médico disse assim: quando a senhora ficar bem, reviraram do avesso para saber se era alguma sequela do AVC, né?
A senhora, quando ficar bem, a senhora vai dar uma festa. Dei uma festa no meu quarto, com sorvete, um calor desgraçado, tinha que ficar com o ar-condicionado o tempo inteiro ligado, sorvete Coca-Cola para festejar, né? E todos os Oh, lugares que eu tinha sofrido, que a gente sofre bastante com uma situação dessas, né? Enfim, tinha procedimentos que me faziam melhorar, mas a situação não destrancava, destrancou mesmo quando o Pedrinho chegou. E aí, cada lugar que eu senti dor, eu enchi de balãozinho. Bom, depois ah, disso, cada vez que eu fui para a Índia, depois desse fato, eu fui visitar esse hospital e a médica, né, Anita Vican, estudou na Inglaterra. Então, assim, eu me senti, tem épocas, momentos da vida da gente que a gente se sente muito acolhida pelo universo, né? Muito protegida, isso é muito bom. Em que você entende que você pode confiar, né? Isso não nos ensinaram. Eu não aprendi assim, tive que aprender sozinha. E também é entregar, não só isso que eu ia falar. confiar, aceitar o teu momento e saber entregar. Isso depende da confiança, né? Nesses momentos eu me senti muito, muito bem. Enfim, depois eu saí do hospital, ainda fiquei um pouco. Não, eu voltei para o Brasil, tá? Voltei para o Brasil. E essa experiência, né, me fez assim, pai, espere um pouquinho, tem alguma coisa que você tem que aprender a levar mais leve, a fazer de uma maneira mais leve, né? Já na pintura, quando eu fui perceber, naqueles momentos pintando, o quanto eu sou delicada por dentro e sensível, o quanto, muitas vezes, nessa profissão macha de eu mando, eu faço, eu determino, a minha mulher ficou, coitada, né? Bastante subjugada à pressão dessa força yang que me era necessária, mas não só isso, né? O quanto eu tinha que ter mais, aprender a ser mais leve comigo mesmo, mais delicada, que eu diria, porque que a sensação que me deu é que tinha uma delicadeza interna e existe, e que eu podia tocá-la, né? E que isso me fazia muito bem, e que com a meditação, porque depois eu segui fazendo, então, tanto é que eu tenho até hoje um centro de informações do Osho na minha casa, com relação às meditações que eu aprendi a fazer todas e a ensinar. Mas o quanto na pintura eu vi, isso foi importante para mim, né? Que eu continuei voltando para a Índia, e nesses cursos de arte-terapia eu percebi o quanto de delicadeza existe dentro, né? Dentro de mim, e que eu podia aproveitar isso para sentir, para tocar, para viver melhor, e também de uma forma mais leve, né? Que eu falei. Bom, aí isso já foi em 2013, mas eu pulei um relato aqui, se bem que eu fiz uma ordem aqui, né, para seguir, mas não estou seguindo direito, está aqui papelzinho. Ótimo, ótimo. Ai, com florzinha. É com florzinha, que eu fiz uma Ah, florzinha aqui, tudo que linda! É muito artista. Não, lá, então tem uma outra que eu também eu pulei um ano, mas também em 1997, foi um pouco antes, foi antes do AVC, né? Eu tive um convite do Programa das Nações Unidas, em Brasília ainda, onde eu Ah, fiquei 20 anos, para ensinar a mediação de conflitos e fazer um trabalho de mediação para as polícias do Rio de Janeiro. Nunca foi coisa leve ah, para mim, nunca, nunca foi delicado. imagina, com as Nossa, polícia do esse, Rio de Janeiro. esse assunto hoje, então, no dia de hoje, nessa data, a gente vê a importância disso, né? Com tudo que está acontecendo, está vindo à tona. Exato, exato. É, Então, em 97, foi os Jogos Pan... 2007, foi 2007, 97, 2013 eu fui um pouco para frente, agora eu estou voltando para trás. 2007, eu já era professora de mediação de conflitos, resolução pacífica, e me convidaram, através do programa das Nações Unidas, a montar um programa para montar
18 núcleos de mediação no percurso do PAN, que loucura! Como é que eu fui aceitar um troço desse? Porque o desenho que eu imaginei, eu nunca pensei que fosse tão complicado de realizar, mas deu para realizar. Seria ensinar mediação de conflitos durante uma semana, quer dizer, não digo, a mediação teria que ter mais tempo, seria facilitação de diálogos para turmas que envolviam, numa mesma sala, juiz, promotor, defensor, os operadores do direito, lideranças comunitárias e polícias, tudo na mesma sala. Imagina. Então, ali já era o caldeirão, já É o tinha caldeirão. o caldeirão, né? E aí as técnicas do querido, maravilhoso, amado Osho me ajudaram muito, assim, no sentido de colocar música, de fazer uma roda grande, fazer o pessoal se mexer um pouco, tudo. Quer dizer, eles nunca imaginavam que ia fazer isso, né? Mas com as músicas que me davam entusiasmo. Eu ia dizer tesão, mas eu estou falando entusiasmo, dá entusiasmo, música assim que me pegava, né? A gente fazia, sim, claro, mas é que o tesão faz parte da vida. Como é que eu não vou falar tesão? Tesão, me dá tesão, músicas gostosas, bem profunda, não é profunda, não é, ó, não, música é para mexer com o corpo. Então, eu, para poder fazer esse entrosamento, fazia uma roda bem grande, botava musiquinha, pedia para o pessoal soltar o corpo, e depois, né, agradecia, fazia uma espécie de agradecimento ao universo por tudo de bom, de a gente estar ali junto, e pedia para que eles se abraçassem. Pô, mas aí tinha gente chorando, inclusive eu chorei no meio da história, né? Porque aí eles abraçavam as pessoas uns aos outros, eu mostrava como é que tinha que se abraçar. Não é assim para aquele abraço assim, que a gente abraça só a parte de cima e a de trás você afasta, né? Como a gente aprende lá no Resocha. Abraçar com o corpo inteiro, com todo respeito, recebendo a pessoa que está na nossa frente, né? Ah, E isso foi muito tocante. Eu realmente também chorei junto. E eles dizem depois nas entrevistas o quanto isso foi importante. Só que eu acho que teria que ser uma ação com mais continuidade, né? Porque o primeiro grupo que, nossa, é tempo da garotinha, né? Da esposa do garotinho, ela mandou os policiais, o primeiro grupo foi o pessoal da tropa de elite, o pessoal do CORE, para aprender mediação. Não era o público-alvo, realmente tinha que ser um público que o policial que tratasse com a comunidade, não aquele que entra no caveirão, né? Porque no caveirão o pessoal já fica assustado, né? Enfim, mas mesmo assim, o depoimento deles depois foi muito, muito, muito enriquecedor. E depois da segunda leva, foi lá no. Aí foi. Contei com gente assim, que tem a cabeça muito boa, um juiz da Barra da Tijuca, no fórum de lá, foi aquela turma, e tudo com ônibus direitinho, comidinha no meio, almoço, porque tinha que ter um lanchinho, porque muita gente das lideranças comunitárias vinham até sem tomar café. Então, a gente fez lá também outro grupo de pessoas, foram várias pessoas treinadas durante vários trabalhos iguais a esse, né? Com um grupo determinado, uma turma de manhã, uma turma à noite, de tarde, né? E aí, claro, né? Cada vez as pessoas são muito ricas, cada vez que elas se aproximam é uma surpresa, né? Então, aí nesse momento, inclusive, existiam representantes de tribos indígenas que moravam nas comunidades, que vieram também. Bom, a gente inventou uma dança tribal, que legal, né? A gente, nem eles fazem, os índios são chamados nas instituições para harmonizar os ambientes. Então, a gente, de braço dado, tinha que inventar o nosso som, né? Isso foi muito bacana. E tudo isso nossa, eu enriqueci para caramba, assim, no meu. sentido de sensação de unidade, de sensação de que você faz parte de um todo e que a cooperação é o melhor caminho, né? E não é o antagonismo, né, a competição, e sim a colaboração, né? Tem tudo a ver com agora também o curso que eu estou fazendo, que eu sempre gostei de trabalhar em grupo. A Paixão, agora, há pouco tempo que a gente se encontrou, ela disse, eu sou grupista, essa palavra não sei nem se existe, ela adora ter grupo, participar de grupo. Grupista é ótimo. Grupista, eu também sou. Eu acho que no grupo, junto, você cresce junto, né?
Bom, isso foi em 2007. Bom, aí, no meio dessa história toda, montando 18 núcleos de mediação e segurança cidadã, deu para montar com a Defensoria Pública, foi um trabalho bastante difícil, tive ameaça de morte, faz parte. Não foram de traficantes, né? Mas, enfim, sempre que existe um dinheiro muito grande movimentado, e o dinheiro era esse, né, para a segurança do PAN, existem pessoas que estão vinculadas tentando conseguir esse recurso de outra maneira, né? Mas, enfim, não aconteceu nada, eu entreguei lá na Polícia Federal, terminei esse trabalho, e aí a querida deve estar na Índia agora, a Ila, uma querida de uma amiga saniase que mora na Índia há 28 anos, com alternâncias, ela ia voltar para a Índia. Vamos, Rachno, vamos para a Índia, 2007 para 2008. Eu digo, bah, mas ainda tem que apresentar produto, ainda estou terminando, não sei o quê. Vamos. No fim, quando eu vi, eu estava no meio de todo o trabalho, e ligando para ver a passagem e tudo, e eu fui para a Índia, 2007. Puf! Para passar um mês e meio. Mandei quando você faz um projeto com o programa das Nações Unidas, existe produtos, né? Então você tem que mandar os produtos. Mandei os últimos lá da Índia mesmo, né? Fui para passar um mês e meio. Só que é uma coisa incrível. Não só o resort do Osho que é fantástico. A Índia é fantástica. A Índia tem um poder de transformar as pessoas, aquele ambiente, a força religiosa que eles têm, mas para mim me tocou sempre desde que eu pisei na Índia a primeira vez, né? E aí, quando eu estava lá tomando um cafezinho dentro do resort, né? Hoje o nome dele é Raj, um dos diretores se aproximou e disse: "E aí, Raj, você descansou?" Eu disse: "Não, porque eu não me sentia descansar. Não é a questão dos dias que tu passa, eu fazendo meditação e tudo, estava com a cabeça desse tamanho, né? Assim, aí dizia assim, por que tu não fica mais um pouco e faz aqui nós estamos fazendo aqui um grupo, um programa que você aprende a meditar trabalhando dentro do Osho Resort, né? Aprende a meditar trabalhando. Eu topei, fiquei mais 3 meses e meio, aí eu vou mostrar outra foto, tá legal? Aqui, ó, dei uma entrevista para o Osho Times, onde eu apareço bem mais magra. Eu sei que eu tenho que emagrecer, mas ainda não consegui. Eu fiquei 3 meses e meio trabalhando no bookshop, inicialmente. Eles pediam um CD, eu dava outra coisa, porque o meu inglês é indiano. Não cheguei lá, não falava direito, eu aprendi inglês da Índia. Pois, o tom deles, o sotaque deles é diferente, né? E aí lá fui eu trabalhar no bookshop, que aparece, né? Ah, No bookshop, quer dizer, vendendo livros, tudo mais. E no intervalo, e nesse meio tempo, fazendo uma série de seminários que eu chamo assim, como não enlouquecer no trabalho, entendeu? Que era tudo que eu precisava. Por quê? Quando eu saí desse trabalho no Rio de Janeiro, eu estava com a pressão alta. Quer imagina. dizer, a gente pode se apaixonar, mas tem que cuidar da saúde, né? E isso, para mim, é um equilíbrio bastante difícil, mas já estou chegando a meio termo. É o caminho do meio. Bom, e aí, quando eu estava lá, já fazendo, no fim do dia, botando música, o pessoal ia para o bookshop, dançava, inventei um negócio lá, assim, de congregar as pessoas no final do dia. Aí disseram que eu tinha que ir para a piscina e cuidar da situação da piscina, que enfim, vender o maiô marrom, enfim, ou recolher toalha. Eu disse, poxa, mas o que eu fiz de errado? Mas o trato era esse. Sem tapinha nas costas, esse era o trato. Eu tinha um coach, sem tapinha nas costas, você é muito bacana. A gente fica sempre esperando, né? Como incrível isso, Sim. como você é bacana, como você faz um trabalho legal. Ninguém disse nada. Eu disse, mas o que eu fiz de errado? Olha,
a gente está gostando muito do teu trabalho, mas então por que que eu vou botar na piscina lá para vender maiozinho e recolher toalha? Diz eles assim, tinha piscina com água mineral, no intervalo ia tomar dar uns mergulhos, mas tudo bem, mas isso eu nem falei, né? Aí disse assim, olha, você vai embora daqui a pouco, a vida é mudança, especialmente isso, né? Que eu estava muito apegada, que eu ia embora dali a pouco e que a vida é mudança. E é Sim. verdade, a vida é mudança, a única coisa permanente é impermanência, já dizia o Buda. Uhum. Então, isso era pura verdade, eu estava muito apegada. Bom, mas aí a outra parte foi que nesse meio tempo, quando você começa a descansar realmente, do estresse que a gente se coloca, é, começa a vir um lado criativo. A criatividade, ela está como se fosse assim, dormindo. Você não deu chance, não dá chance para ela de tanta agitação que essa mente ocasiona. E, e mesmo fazendo aqueles seminários todos de meditação, né, eu entendi que quando você cada vez mais vai relaxando e vai conseguindo aprofundar o teu conhecimento de ti mesmo, né? E lá dentro do resort você tinha que fazer a dinâmica de manhã, eu fazia, de tarde tinha a Kundalini, ainda tinha que, depois do trabalho, e ainda tinha que assistir a meditação da noite, né? Aí apareceu aqui a revistinha, o criativo, eu comecei a pintar rosto nas festas. Eu comprei a tinta de uma americana, nunca tive aula. Aí disseram, bom, Racho, amanhã tu vai pintar na festa. É que quartas e sábados tem disque jockey, disco, né? Então, com os DJs de todas as partes do mundo, com música muito boa até 11h30 da noite. Não é muito, porque do outro dia de manhã tem dinâmica, né? E eu comecei, então, a pintar rosto. Disseram, hoje de noite tu vai pintar. Eu digo, pô, mas eu não tive nem curso, como é que eu vou pintar? Te vira. Ah, é? Você está me desafiando? Então tá, bota uma música xamânica que eu vou lá. Bah! A mina, uma música xamânica, meu lado, lá do tempo da Umbanda, né, que eu matava aula para dar passe, afinal, né, o preto velho e para o caboclo, né, é o psiquiatra para o pobre, né, o preto velho e o caboclo, pedi para eu É. botar, então, a música xamânica, e eu senti essa sensação, não, claro que eu não incorporei nada a ver com Umbanda nesse momento, mas é aquela sensação de raiz, né? De enraizamento que eu senti, comecei a pintar. Até hoje, quando eu vou lá, estou dando aula de pintura no rosto. Quer dizer, eu nunca imaginei que ia fazer isso. Mas como é importante você tocar essas zonas mais sensíveis, conseguir aprender a apaziguar essa mente tão confusa que a gente tem, que nos encheram de crenças, de julgamentos e de medos. E Condicionamento. aí você consegue atingir a tua criatividade, que está lá embaixo, coitado, não tinha nem chance. Colada. É. Bom, isso foi em 2007, mas teve também, ainda dá tempo de falar no outro episódio, quantos minutos Dá. você... Ah, vai. A gente tá. Posso ir? Vamos nessa. Vamos embora, Pode vamos ir embora. mais um pouco, vai. É mais um pouquinho. É. Bom, é que tá, numa das vezes que eu fui, depois do AVC, aí já estamos em 2013. Bom, a data agora não é importante, né? Aham. Porque a cidade, essa história cronológica foi acontecendo no tempo e no espaço. Eu tive um convite aqui no Brasil para representar o Brasil, já que eu ia tantas vezes para a Índia, num Congresso Internacional do Consumidor, através da Universidade Federal, da Escola da Magistratura, que é ter um Congresso Internacional do Consumidor na Índia, no sul da Índia, que é considerada a capital, a parte do Vale do Silício, né, Hyderabad e Bangalore, numa universidade, e apresentaria, então, um trabalho em inglês de duas colegas que trabalharam com superendividamento. Como é que a gente pode reunir essas pessoas e tentar um acerto, cada um perde um pouco para poder chegar a um acordo, e é feita uma audiência e depois de ser acompanhado. Eu tenho que falar isso em inglês, mas tinha estatística e tudo mais, com aquele meu inglês indiano, né, que você já tinha falado no início, mas já estava um pouco melhor.
Bom, eu topei, eu fui, já com tudo direitinho, com estatística mostrando, e a Índia, naquele momento, estava atravessando um momento difícil de muitos suicídios, de pessoas que trabalham com a terra, agricultores, porque eles tiravam empréstimos, né, e não conseguiam pagar para aquela seca terrível que dá, que chove muito, primeiro é muito seco, depois chove muito, e eles se enforcavam. Então, tudo isso acontecia naquele momento da realização desse congresso. Aí, cheguei lá no congresso, primeiro dia do congresso, né, eu ia falar no outro dia. E depois já tinha tudo organizado para ir para Goa, porque eu não conhecia Goa, que é a praia do sul da Índia, né, que foi povoada por portugueses. Encontrei uma monja chegando eram várias delegações chegando de Taiwan, uma monja vestida com a roupa do budismo tibetano. E eu fui conversar com ela, tá, em inglês e tal, que já estava melhor. Me apresentei, eu olhei para ela e disse assim, bah, esse bah é coisa bem de gaúcho. É. Você sabe, né, Abilo? Bah. Ele disse Bah, assim, como sei. bah. Aí eu disse, bah, eu gostaria tanto de conhecer o Dalai Lama. E ela disse assim, mas eu vou estar com ele, você quer conhecê-lo? Aí eu disse, claro que eu quero. Bah! Bah, tá. Bah, eu fui para o congresso, eu fui primeiro para o resort, tem um período lá, desci para Hyderabad, que é o sul da Índia, encontrei uma monja, ela disse eu disse que eu queria conhecer o Dalai Lama, mas depois eu estou indo para encontrá-lo. A Índia doou vários terrenos em vários locais, era uma cidade com 10 mil monges, onde o Dalai Lama iria ordenar vários monges, né? Então, quando eu vi, eu estava num táxi com ela e mais três que faziam parte de um grupo que o Dalai Lama pediu que fizesse as versões do tibetano, da linguagem tibetana, né, para o inglês, e fazia um projeto dessa ordem, eu também faço projeto. Então, quando eu vi, eu estava lá sentada, bom, o motorista cuspia, eu tinha que fechar o vidro, porque ele cuspia dele vinha assim, podia entrar aqui, o motorista indiano, Ai, né, ai. e eu fechei a janela. Então, estava a monja, eu e mais dois monges da Indonésia, né, que faziam esse tipo de projetos. E nós fomos para essa cidade e ficamos no. Bom, parecia o Tibete, e muita gente que ainda estava sendo acolhida, eu acho que deve estar até hoje, fugindo lá dos chineses na época, né, que estavam indo para a Índia. E nesse local ele iria ordenar, né, no outro dia, vários monges, né? Aí, Aham. estou falando muito, né? Bom, ele ordenava vários monges. Bom, quando eu cheguei, era num mosteiro com cama dura, chuveiro absolutamente gelado, mas era um lugarzinho mais alto. Eu digo, ih, vou tomar um banho super gelado aqui. Mas tinha uma sopa quentinha. Eu sei que no outro dia de manhã disseram que o Dalai Lama iria me receber, mas antes, quer dizer, só iria me receber se eu fizesse uma pergunta. O que eu ia perguntar para o Dalai Lama? Me diz. Bom, né? Daí eu perguntei o que realmente estava me incomodando, que qual o caminho do meio quando a gente quer fazer, quando a gente gostaria de fazer e faz projetos para apoiar a comunidade, enfim, coisa que a gente se apaixona e está começando a se cuidar, né, da saúde. E ele então mandou dizer depois para a secretária que iria me receber com a monja no outro dia de manhã, às 7 da manhã, aí que eu fiquei nervosa, né? Porque aí, ai, agora lá vou eu. Mas realmente eu fui, né? Foi muito lindo. Ele veio cheio de guarda e tudo mais. Tem uma pequena cerimônia que você entrega um lenço de seda, assim, um echarpe, ele coloca em você, transmitiu a bênção para todos os juízes do Brasil e disse que eu voltasse para o Brasil e resolvesse tudo que precisava ser resolvido na minha vida. Bom, claro, me emocionei e que eu saberia a resposta no meu coração, né? Hum. Bom, eu estou resolvendo até hoje, Abílio.
Um bocado de coisa que tinha que resolver da minha vida, minha nossa, como a gente É muita fechando, coisa pendurada, é muita coisa pendurada. as Raíssa, prateleiras, um monte de coisa. eu quero que você, a gente está quase chegando ao fim do tempo, eu quero só, já que você teve um sagrado lá com o Dalai Eu Lama, tive quero o que você, profano também. isso, quero que você me conte do profano. Não, porque a vida não é feita só de um lado, né? Tem o outro lado. É Boa, que são muitas boa, emoções, depois a gente pode, na parte picante, eu posso fazer uma outra entrevista num outro momento. boa, Mas, boa. Mas já as- faz, mas faz uma essa introdução para a próxima já, Tá, então então é conta o um pouquinho. seguinte, a introdução é o seguinte, eu saí, então, foi uma emoção Boa. muito grande, tudo mais, e eles iam me levar, como eu ia a Goa, que eu não conhecia, eles iriam, como fizeram, me levaram dessa cidade, que eu não me lembro o nome, até Bangalore, onde eu dormiria, e pegariam, e foi o que eu fiz, um avião no outro dia para Goa, que eu não conhecia, e fui. Nesse percurso, eu senti aquilo que eu acho que eu já tinha mencionado antes, o quanto, quando você está receptiva, pode sentir que o universo te acolhe, né? Que eu me senti tão bem nessa viagem, né? Tão, assim, harmonizada por tudo que eu já tinha vivido e como isso acontece, é tão gostoso sentir. Bom, aí peguei o avião, desci em Goa, que eu não conhecia, pedi para o motorista, olha, o, o senhor me leva num hotel que seja próximo do mar. Puxa, há muito tempo eu não tirava férias, né? Ainda mais depois daquela história do Rio de Janeiro e tudo, e que tem ar-condicionado, que já estava bem quente. Aí me levou num hotel muito bom, assim, gostoso, e tinha no bar da entrada um moreno lindo, maravilhoso, sentado tomando alguma coisa. Um rapaz, né? Um homem interessante. Aí eu perguntei para ele se era bom o hotel, ele disse assim, pode ficar que você vai gostar. Bom, o que foi interessante é que nasceu uma história interessantíssima de 10 dias com um iraniano 32 anos mais jovem do que eu. Mas como a idade não quer dizer grande coisa, eu me senti muito bem Ah, do sagrado, o que eu chamo do sagrado é o profano. E eu acho que a vida é isso mesmo, né? Que você pode equilibrar e se permitir prazer, né? Porque a gente está aqui para ser feliz. Então, assim, o prazer faz parte disso, né? Então, é claro, no Irã eu não ia visitar, ele não vinha para o Brasil, então realmente foi uma história com prazo de validade, mas que muito me gratificou. Bom, isso é só a introdução, tá, Bíblia, Mina? Depois a Tá, gente pode depois a gente voltar a vai falar. marcar a parte 2 da a Racha, e parte daí do vai ser só histórias tórridas, tá? picantes. Picantes. Eu não falei que foi uma tórrida história de amor, é isso mesmo. Tórrida história de amor. Ah, Racha, mas com duas Ai, tempo de coisas. validade, né? Com É, tempo de validade, faz parte. duas, duas coisinhas, tá? Primeira, eu vou dizer para você entrar depois no Facebook, que isso fica gravado. E Uhum. olha, tem muitos recados aqui de amigos para você, como o da Prachanto, a Guia Antar, que traduziu um grupo para você, a Urmila colocou várias mensagens aqui também. pois dá uma Então, chegadinha lá para depois olhar. dá uma chegadinha e olha. E a segunda, a última pergunta que a Dívia vai fazer para você. Uma Tchan, pergunta tchan, é... tchan, tchan. Tadadadã. Tchan, tchan, tchan. A gente sempre finaliza com essa pergunta. É, uma palavra para Osho. Amor, Hum, amor. Sem titubear. Isso aí. Amor, amor. Rashno, que delícia, que Ah, gente, gostoso eu nem ouvir tua senti o história. tempo passar, que bom, eu estava Nossa! nervosa antes. Aquela coisa da autoexigência, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu estou Tá aqui vendo? com equipamento, eu não enxergo as carinhas, mas eu passo bem rápido, eu estou muito feliz de ter participado. Obrigada a vocês. Obrigado Foi você. muito Muito obrigado bom, mesmo. muito legal mesmo, viu, querida? Tchau, Tá tchau. cheio de Obrigado. Tchau, gente tchau. aí querendo te ver, que veio te Ó, ver, já viu? tem inscritos aqui para histórias picantes. Já Aí, ó. tem. Oba! Aguardo. Querida, que delícia. Beijos, querida. Tchau, Obrigado. tchau, Sanguinha, tão Tchau, tchau. tchau. beijos a todos Vamos que ver estão como é que você assistindo. fechar aqui, Você tá? fica quietinha, a gente já sai aqui. Um minutinho Tá só. bom.
Até terça que vem, com Até. mais delícias, mais histórias com hoje. Obrigada, Ah, obrigada, Biro. Obrigada, Biro, hein? Tudo de bom para vocês. Obrigado Obrigada para por você essa também. oportunidade. Eu só tenho